Salve, salve! Estação Livre no ar! Nosso assunto de hoje é influenciadores. Quais são as melhores estratégias para um influenciador ganhar dinheiro nas redes sociais? E como que os conteúdos podem colaborar para que toda a população se sinta representada? No Brasil, os influenciadores digitais têm transformado a maneira como as marcas se comunicam com o público. Blogueiros, youtubers e instagramers de diferentes regiões do país se transformaram em celebridades modernas que inspiram, informam e criam tendências. Dá só uma olhada no que eu trouxe para você hoje. Em 2020, a gente lança a Digital Favela. Na verdade, ela vem para curar uma dor que as marcas não sabiam que existia, mas os influenciadores de favela sabiam. Só vou virar quando você botar. Te amar surge da minha necessidade de falar de coisas que me incomodavam, que eu vivenciava, mas que eu não tinha espaço para falar. O termo racismo algorítmico ganhou espaço devido à descoberta sobre alguns resultados discriminatórios em tecnologias algorítmicas. Quando o Mundo Negro começou, a gente tinha uma necessidade de falar bastante sobre a questão racial. Só que dessa última década, a gente entendeu que havia outras formas de falar sobre negritude. Quando começamos a usar o bordão Família Preta Milionária, a gente começou a pensar, não precisa ser rico de dinheiro. A gente conseguiu traduzir o termo milionário numa coisa mais nossa cara. Eu não acho legal que número de seguidores hoje determine que alguém passe num teste ou não, sem estar em consideração o talento daquela pessoa para determinado personagem. Todo esse corpo tem poder. Bom, e para a gente discutir, então, sobre o mercado de influenciadores, eu tenho a presença ilustre aqui no estúdio do publicitário e especialista em mídia digital Ricardo Silvestre e o professor e influenciador João Pedrosa. João, Ricardo, boa noite. Boa Obrigada, noite. sejam bem-vindos. Bora lá, porque o Brasil é um país com forte potencial de engajamento nas redes sociais, gente. E foi pensando nisso que nasceu a Digital Favela, que é uma plataforma que conecta influenciadores favelados com as marcas e com o mundão. Em 2020, a gente lança a Digital Favela. Na verdade, ela vem para curar uma dor que as marcas não sabiam que existia, mas os influenciadores de favela sabiam. A profissão de influenciador, a gente tem um orgulho danado de dizer que a gente que colocou ali na favela em 2020. A gente faz uma live de lançamento com o Celso Ataíde, com o René Silva, MV Bill, uma galera boa. Em 2 dias a gente recebe uma ligação de um grande banco querendo fazer uma mega campanha com a gente e a gente consegue alavancar a Digital Favela no segundo dia assim, de empresa. Acho um mega contrato. Foi uma ideia que bateu muito bem no mercado, porque até então a galera não tinha essa visão. E a Digital Favela vem para isso, para conectar esses influenciadores digitais de quebrada com as grandes marcas do asfalto. Hoje a gente tem uma base de quase 6 mil influenciadores nesses 4 anos de empresa, sempre em parceria com a CUFA, que é a nossa parceira social, Central Única das Favelas. Então, toda favela que a Digital Favela entra, a gente está com a CUFA, é o famoso saber chegar e saber sair. Então a gente está ali sempre fazendo essa seleção, entendendo qual o ponto do criador, que momento que o influenciador está, quantos seguidores ele tem, qual que é o perfil que ele tem, qual o assunto que ele aborda, e a gente traz esses criadores para a base para conectar com as marcas. Lá na minha quebrada, eu não conhecia sobre o mundo corporativo, como que conecta com as marcas, onde que eu vou para fechar uma publicidade, eu não sabia nada. Quando de repente a Digital Favela veio, me falou, você tem potencial, então vamos fazer junto. Aí foi onde as coisas começaram a acontecer e eu fui começando a entender o game. Graças a Deus tá virando, inclusive com a ajuda aí da Digital Favela, que tem trabalhado junto, tem envolvido a gente em projetos, eles são fundamentais assim na minha trajetória, na hora de conectar com marcas. A escola de criando também nasce de uma necessidade da gente entender
porque esses criadores, esses influenciadores, às vezes não nasciam prontos, né? Não tem esse acesso a essa capacitação tão fácil, né? Então, a gente provoca as marcas, as grandes marcas, a não só conectar os criadores que a gente já tem na base, mas também por que a gente não cria novos influenciadores, né? Por que a gente não provoca novos talentos? A gente faz uma trilha de aprendizado para esses influenciadores, 100% gratuito. Importante, a gente não dá voz a esses influenciadores já têm voz. O que a gente faz é amplificar, né? Aumentar o alcance e manter a autenticidade da ideia desses criadores também. Acho que isso é importante dizer. Que bacana, Digital Favela! Eu adorei. Eles mostraram a quantidade de influenciadores que a gente tem nesse ambiente de favela. E tem uma pesquisa que eles fizeram recente que diz que 60% desses influenciadores que eles atendem ali tem como principal fonte de renda esse trabalho de influência. Mas tem uma questão importante, porque todos eles também dizem o quanto é difícil se comunicar com marcas. E aí, Ricardo, eu quero saber de você, que barreiras são essas que esses influenciadores periféricos, pessoas pretas, de grupos minorizados enfrentam para fazer a conexão com a marca? Vamos lá, boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, Cris. Um prazer estar aqui com vocês, João. E vamos lá, esse assunto é muito importante. E é importante lembrar que no Brasil nós temos mais de 20 milhões de influenciadores. Né? Então, isso demonstra a potência do mercado, né, dessa economia criativa que gira muito e, obviamente, traz muitos desafios, principalmente quando a gente pensa em influenciadores com recorte racial ou com recorte periférico. Então, existe um desafio muito grande, que é mostrar para as marcas, principalmente, né, que são os grandes contratantes desses perfis, que eles podem falar, por exemplo, de qualquer assunto não relacionados apenas, não correlatos apenas a questões raciais. Esse ainda é um grande desafio, né? Que é contratar os influenciadores simplesmente para falar sobre um assunto que ele domina. Mas existe uma dificuldade por parte do mercado que é justamente entender isso. Sim. E aí, na minha visão, não existe muito interesse, né? Porque o mercado é um mercado centenário que está aí há muito tempo, né? E há pouquíssimo nós começamos a falar de diversidade, né? E as coisas começaram a tomar um outro rumo. Então, para mim, o grande desafio ainda segue sendo esse. Porque o influenciador atrás da câmera, né, ele está se desenvolvendo, está evoluindo, tem buscado cada vez mais ser mais criativo também, só que parece que ainda não é suficiente, porque as marcas querem mais, principalmente quando a gente pensa em engajamento. As marcas ainda veem muito o influenciador como um portal de mídia, né, como uma plataforma de mídia. Como se ele fosse, por exemplo, um canal de televisão, onde você investe um valor X, só que com o canal de televisão você consegue ter, por exemplo, um impacto garantido. O retorno é muito grande, né? Exato. Só que com a influência é um pouco diferente, justamente porque existe esse dinamismo, né? E aí o processo é um pouco diferente. Então, é preciso que o mercado entenda que o influenciador atua de uma forma diferente e que também é muito estratégica e serve também como um complemento para os meios tradicionais, né? Não é porque uma marca investe só em televisão, por exemplo, que ela não pode investir em influenciadores, né? E, João, exato, como é que é com você? Você tem essa dificuldade de se relacionar com marcas e de fazer com que ela entenda qual que é o alcance do seu trabalho? Olha, eu caí no mundo dos influenciadores de paraquedas, né? Porque eu participo de uma coisa que me dá uma projeção nacional de um dia para o outro. Exatamente. Eu vou de um professor na sala de aula para um influenciador com milhões de seguidores em menos de 2 meses. Você participou do BBB de 2021, 21, é isso? Isso. Uhum. E aí eu tive que aprender a como me relacionar com essas marcas e principalmente entender a minha profissão de influenciador a partir de agora. É isso que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou começar a mostrar só o meu lifestyle? Eu vou começar a mostrar só o que eu gosto de fazer no meu dia a dia? E eu acho que também depende de como que você vai comunicar com a marca a partir disso, né? Porque uma coisa que eu tenho percebido muito ultimamente é como que as marcas elas têm buscado, sim, os números, esses influenciadores que vão gerar projeções nacionais para sua marca. Que tem 20 milhões de seguidores. 20, 30, 40 milhões de seguidores, e isso é uma realidade possível no nosso país, né? Em outros países, influenciadores com 20, 30 milhões de seguidores, eles praticamente não existem, assim, né? E aí, é muito de uma coisa que eu tenho entendido, de que a marca, às vezes, ela quer esses influenciadores gigantescos, mas ela também quer os influenciadores que vão dar relevância para a sua marca. Então, a marca X quer que o João fale da marca dela, porque não é porque o João não tem 10 milhões de seguidores, mas é porque o João ele é uma figura importante para que a minha marca esteja atrelada. E gere que o valor público dele ao vai ser um produto. público que vai consumir isso.
nem sempre é sobre venda, sobre vender muito. Mas é de ter uma pessoa com relevância, com autoridade, dizendo que o produto é bom e que eu utilizo. Exato. Ah, eu quero... Olha o produto que a Cris está usando. Ah, ela tá no... Olha, o rosto é o rosto dela. Exato. Ela é uma pessoa importante. Não é sobre o fato dela ter... Isso faz a diferença no mercado, né? Faz, sem dúvida. Agora, Ricardo, você entendeu ali um buraco, um vazio no mercado. E há alguns anos atrás, você criou a Black Influence, que é uma agência especializada em atender um mercado que busca por influenciadores negros. Conta pra gente como é que funciona a agência. Exato. A Black nasceu, principalmente a partir da minha experiência, né? Eu venho do mercado de agência de publicidade, onde eu sempre fui um dos únicos pretos nos meus locais de trabalho, e a partir disso eu entendi que havia uma necessidade, né? Como é que eu conto uma história da porta para fora, se da porta para dentro eu não tenho diversidade? E aí, a partir disso, eu entendi que existe esse gap no mercado e encontrei também uma oportunidade para, de fato, atuar trazendo visibilidade para esses criadores, mais oportunidades e, principalmente, desenvolvimento. A gente tem algumas frentes de trabalho, onde a gente atua... A primeira frente é com o influenciador, né, onde nós atuamos ali para que ele se desenvolva, trazendo insights, oportunidades. A gente dá todo o suporte que ele precisa no dia a dia para que ele consiga focar, principalmente na parte criativa, que dá muito trabalho. Né? Não é simples assim, só aparecer ali na rede social. E a gente atua justamente nessa retaguarda, auxiliando ele ali para que ele consiga focar, principalmente na parte criativa, com todo o suporte. E a outra frente é mais focada para marcas também, porque a gente precisa atuar ainda muito efetivamente de forma educacional, que é justamente mostrar para o mercado a potência que esses perfis têm e a importância de utilizá-los no dia a dia de forma muito natural. Você entende isso como uma economia também, né? Exatamente. Né? E aí, até complementando a outra pergunta, os influenciadores com menos seguidores, né, que não têm 10 milhões de seguidores, mas têm menos, eles têm uma facilidade muito grande de criar conexões. Né? Então, o seguidor que está ali, ele acredita muito mais no que você está falando do que numa pessoa que tem 50 milhões de seguidores. Sim. Será que ela usa mesmo o produto? Será que de fato faz parte da rotina dela? E eu quero trazer uma pessoa que tem uma facilidade imensa de criar conexões, como você falou, porque ela é conhecida nas redes sociais por simplesmente abrir a câmera do celular e falar o que está na cabeça. Jornalista, escritora e atriz Maíra Azevedo, a nossa querida Tia Má. Ela é uma das influenciadoras negras que vem se destacando nas redes com um conteúdo que trabalha ao mesmo tempo humor e conscientização. E nós fomos conversar um pouquinho com ela e falar sobre posicionamento nas redes e os impactos disso na vida real. Vamos conferir? Só vou virar quando você botar. Então, eu sou Maíra Azevedo, Tia Má, eu sou jornalista, eu sou atriz, eu sou escritora, eu sou roteirista, eu sou mãe, né? Sou filha, eu sou uma mulher preta em movimento. E Tia Má surge da minha necessidade de falar de coisas que me incomodavam, que eu vivenciava, mas que eu não tinha espaço para falar. Porque quando Tia Má surge, em 2005, eu era repórter de um jornal impresso. E dentro do jornal, a gente não fala tudo que a gente quer, né? Eu tinha que fazer as pautas, mas tinha muitas coisas que me inquietavam. Tia, porque eu sempre falo, eu já sou balzaquiana, e Má de Maíra não é Má de malvada. Eu vou falar sobre a vida de uma mulher preta, eu vou falar da vida de uma mãe, eu vou falar da vida de uma pessoa que tem relacionamentos, eu vou falar de uma pessoa que muitas vezes foi preterida, eu vou falar da minha existência de um corpo preto na terra. Minha perna cheia de celulite, tá ruim? Não sei pra quem, porque pra mim tá aqui organizada, que a menina falou pra mim: sua perna tá cheia de celulite. Eu digo: ô nega, de hoje que eu tô sabendo. Eu vou falar sobre mim, e quando eu falo sobre mim, eu tô falando sobre várias outras pessoas que me olham e que se identificam comigo, que entendem que as minhas pautas não são apenas só minhas, ainda que o pronome possessivo seja na primeira pessoa. Quando eu falo de mim, das minhas causas, eu tô falando sobre um monte de gente. Gente, eu tô acompanhando, né, essa moda, essa tendência de lucrar em cima das traições dos corpos, o que eu acho ótimo. E aí é por isso que eu quero saber
É possível cobrar retroativo? Eu acredito, né, que toda pessoa que tem um grande alcance deveria compreender o seu papel social. Se você tem um grande alcance, você não é só um influenciador com esse sentido de influenciar as pessoas em consumir alguma coisa. Você influencia vidas. Você pode levar alguém a tomar uma decisão super importante, né, na sua existência. Muito mais do que falar de uma roupa da moda, eu quero poder falar sobre comportamentos, sobre posicionamentos que vão influenciar na vida de milhões de pessoas. Recebo muitos ataques, muitos haters, mas eu sou uma mulher preta e não é só nas redes sociais, não. Eu recebo ataques, haters desde que eu nasci. Pessoas pretas são atacadas historicamente nesse país. E a gente fala dos haters nas redes sociais, mas a gente esquece que o Brasil é um dos piores países do mundo para ser uma pessoa preta. Então esses ataques não acontecem apenas nas redes sociais. Esses ataques são sistemáticos e são pensados. Eles são pensados, tanto que os ataques contra as pessoas pretas são sempre muito mais dolorosos, muito mais perversos, porque para essas pessoas não bastam apagar a gente das redes. Elas querem nos silenciar nas redes sociais e na vida real também. O humor é uma ferramenta para mim muito forte de reflexão. E como boa baiana que sou, eu sempre digo, né? Apesar de tanta dor, apesar de tanto não, somos nós a alegria da cidade. Porque a gente precisa se reinventar, a gente precisa, inclusive, assegurar a necessidade de sorrir, mesmo tendo muitos motivos para chorar. Somos nós, a alegria da cidade. Para quem me segue, que siga em frente, que mais do que me acompanhar nas redes sociais, que vocês cuidem das suas próprias vidas, porque a gente precisa estar bem cuidado, a gente precisa estar com o nosso bem viver organizado. Tiamá, beijo pra você, maravilhosa. Eu sou muito fã da Tiamá, tenho certeza que vocês também são. Não, e eu amei. Cuidem das suas vidas. Cuidem das suas vidas. Simples assim. Não precisa ficar cuidando da minha, né? Escuta, eu aqui, como boa espectadora de redes sociais, que eu gosto de ficar ali rolando feed de rede social, eu tenho a impressão que o que mais tem chamado a atenção e feito sucesso, gerado dinheiro para os influenciadores, é atuar com humor. É isso mesmo? Esse é um caminho, João? Sim, é um caminho. Eu acho que é um caminho que funciona muito, mas eu acho que tem muito da originalidade. Uma coisa que eu tenho sentido muito no mundo dos influenciadores ultimamente é muita gente copiando o conteúdo da outra pessoa. Então, ser original é difícil. É bem difícil. Então, se o Ricardo vai lá, por exemplo, e cria um vídeo super original, daqui a uma semana isso virou uma trend. Isso não é mais sobre o Ricardo, não é mais um vídeo que ele fez, é um vídeo que todo mundo está fazendo. E isso é legal, porque você está motivando também uma discussão, você está motivando uma ideia que é sua. Mas é muito difícil ser original, assim. Então, eu acho que o humor é um caminho interessante, eu acho que ele sempre tem um público, a gente gosta de rir, né? A gente gosta de se divertir, eu acho que também a gente está ali para consumir conteúdo que é informativo, que é sério, mas a gente também quer se divertir também. Sim, né? Apesar de, afinal de contas, a vida já tá tão difícil, né? Exato, Às vezes quando a gente quer dar uma risadinha, e é sempre bom você mandar um meme pro seu amigo, ó, que legal isso aqui, que engraçado, você vai e compartilha, né? O papo tá bom, só que eu vou ter que fazer uma pausa, minha primeira pausa, e depois do intervalo eu volto, porque a gente vai continuar esse papo maravilhoso aqui com o Ricardo e com o João. É rapidinho, tá? Olha lá, hein? Te espero. Estação Livre de volta. Hoje eu estou recebendo aqui o Ricardo Silvestre e o João Pedrosa, e nós estamos falando do universo dos influenciadores. Você sabe o que significa racismo algorítmico? Pois o Estação Livre aproveitou o lançamento do livro O Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais, para conversar com o pesquisador e autor da obra, o Tarcísio Silva. Nós fomos conversar sobre o tema. O termo racismo algorítmico ganhou espaço devido à descoberta, nos últimos 10 ou 15 anos, não é algo novo, sobre alguns resultados discriminatórios em tecnologias algorítmicas, que podem ir do reconhecimento facial até moderação de conteúdo em mídias sociais. Os sistemas algorítmicos, geralmente chamados de inteligência artificial, podem tomar decisões a partir de uma série de dados, códigos e objetivos dos desenvolvedores, de modo geral.
Só que quando essas decisões refletem ou intensificam alguns tipos de discriminações, como o racismo, temos um grande problema. As pessoas podem ser excluídas de acesso a recursos, de acesso a serviços, ou mesmo ser direcionadas, né, através de violência. Quando a gente pensa, por exemplo, o policiamento preditivo, que é uma pseudociência, mas tem sido implementada em torno do mundo. Então, racismo algorítmico é um termo que tem sido utilizado por pesquisadores para combater essa questão através da geração de informação e produção de mecanismos de reparação, mitigação e, às vezes, banimento de tecnologias nocivas. Tecnologia muito forte. Entre os vários exemplos de racismo algorítmico já identificados, eu posso mencionar algo lúdico, algo simples, né, da diversão, que são os filtros. Temos vários casos onde filtros para embelezamento, por exemplo, embranquecem as pessoas, afinam o nariz, então tentam transformar as pessoas numa beleza europeia, numa beleza eurocêntrica, que não é a única beleza do mundo. Ou podemos mencionar casos ainda muito graves, casos relacionados à vida e morte. Por exemplo, o uso de reconhecimento facial no espaço público tem direcionado, sobretudo, a violência contra pessoas negras, seja numa perseguição muito intensa contra comunidades negras, ou seja, não reconhecendo adequadamente pessoas negras que são presas injustamente. Há evidências que demonstram que grupos minorizados recebem menos alcance, engajamento nas mídias sociais. Então, há vários casos registrados sobre como influenciadores negros e negras não só recebem menos engajamento, mas podem ter contas banidas ou conteúdos escondidos com mais facilidade. Há vários tipos de danos possíveis. Hoje, sistemas algorítmicos são utilizados para seleção de empregos, para identificação quando você acessa algum serviço privado ou público, né, como um aplicativo de banco, e na segurança pública. Eu acho que influenciadores que trabalham nessas plataformas e têm dificuldade, né, com o algoritmo podem e devem agir. Em termos coletivos, é super recomendado que se troque informações, se reúna com outros influenciadores que estão discutindo o tema, porque assim é possível gerar evidências e pressionar as empresas e também propor padrões éticos ou orientações que sejam úteis para a sociedade civil e para o governo. A gente quer mais transparência enquanto sociedade para que os serviços e tecnologias sejam bons para todo mundo. Ricardo, a gente viu aí como são intensos os desafios. E quando a gente parte para esse olhar desse grupo dos influenciadores, conta para mim aí quais são os principais desafios que os influenciadores negros enfrentam aí no ambiente digital. Cris, esse tema é muito importante, principalmente quando a gente ouve especialistas, né, que estão debruçados sobre esse assunto, para que a gente consiga entender o quão profundo ele é e como ele de fato também afeta os influenciadores no dia a dia. Um dos grandes desafios que a gente enfrenta e que eu ouço os influenciadores enfrentarem é com relação ao engajamento. Existe todo um cuidado para criar o conteúdo, né? Um estudo de roteiro, um aprofundamento, e aí, no fim das contas, o vídeo por vezes não é entregue por uma série de questões que também englobam o algoritmo, né? E aí eu tenho muito um pensamento sobre isso, que é quanto nós, enquanto consumidores de internet, e aí lembrando que o Brasil é um dos maiores países do mundo pensando em consumo de internet, né? A gente consome muito, como nós temos um papel importante também para mudar um pouco esse cenário. Porque o algoritmo, né, nós já entendemos que existem muitas questões profundas sobre isso, mas o algoritmo é um sistema de dados que replica o comportamento do consumidor. Ele replica comportamento, né, para entender quais são os conteúdos mais relevantes que vai aparecer primeiro ali no seu feed. E aí a pergunta é, o quanto nós estamos contribuindo para esse algoritmo? Porque é isso, se você gosta de culinária, por exemplo, e você é impactado por um vídeo de culinária, e você engaja nesse vídeo, você vai ensinar o algoritmo que você gosta disso, e você vai receber mais conteúdos de culinária. E aí o ponto é, o quanto as pessoas estão preocupadas sobre quem é que está fazendo o vídeo, se é uma pessoa preta, por exemplo, ou não, e sobre quanto ela quer apenas assistir um vídeo de culinária, independente de quem faça.
E aí esse é um exercício que eu sempre faço mesmo. De quem são as pessoas que eu tenho consumido conteúdo e, acima de tudo, quem é que eu tô curtindo na rede social. Ah, claro. Porque eu posso amar o João, adoro o conteúdo dele, mas aí eu sou impactado pelo vídeo dele e não faço nada. Não tomo nenhuma ação. Não reage, né? E aí Exato. a ação é necessária para que esse influenciador possa computar o espaço dele ali dentro da rede digital, que aí é o curtir, é o compartilhar, o salvar, essas coisas desse tipo. E aí eu quero ir para um momento importante agora para a nossa sociedade, não só brasileira, mas mundial, porque aqui no Brasil nós estamos fazendo a discussão da PL das fake news. E nós estamos assistindo aí um embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e Elon Musk, que é o dono aí da rede social X. Ricardo, me diga, toda essa discussão, a própria PL da fake news, de que maneira que isso pode ajudar os influenciadores a serem defendidos, a serem protegidos com relação aos discursos de ódios e as fake news na internet? Cris, o PL é muito importante justamente para que a gente consiga exigir que essas pessoas que praticam discurso de ódio na internet, disseminam fake news, sejam punidas exemplarmente e de forma adequada, né? Para que esses influenciadores não sejam afetados, para qualquer pessoa que esteja na internet não tenha, né, a sua liberdade afetada por esses comportamentos. Então o PL vem nessa direção que é muito importante de penalizar essas pessoas, né? E para mostrar que o Brasil e que a sociedade brasileira também está preocupada com essa situação, né? Então, o grande ponto é que tudo isso demorou muito para acontecer, né? A gente precisa entender também. Né? Exatamente. Mas pelo menos aconteceu e a partir disso a gente dá um salto importante para que nós vejamos de fato mudanças efetivas no cenário da internet, principalmente quando a gente pensa em discurso de ódio, né, em qualquer tipo de disseminação de fake news e outras coisas que afetam negativamente a vida das pessoas. E atrasam o desenvolvimento do nosso país, porque nós estamos falando de racismo, nós estamos falando de fake news em torno de vacina, que é sobre a vida das pessoas. Sim, é uma discussão geral, né? Eu acho que isso impacta na vida das pessoas de uma forma cotidiana, né? Todos os dias a gente está consumindo coisas nas redes sociais. Então, se você não sabe mais se aquela informação é falsa ou verdadeira, algumas plataformas agora colocam as notas da comunidade, né? Que é o que, se alguém posta alguma coisa que não é verdade, embaixo ela aparece, olha, isso não é informação, não é uma informação verdadeira, mas ao mesmo tempo isso não comunica, né? A gente está ali numa sociedade que é a sociedade da manchete, né? Você não clica para ver, você lê a manchete. E isso é muito perigoso, né? Então, se eu escrevo uma manchete que é o que eu quero e a intenção que eu quero passar, isso vira uma verdade. Isso é insano a gente pensar, né? E nós estamos assistindo resultados desastrosos com relação a isso. Exato. Quero levar vocês agora para uma discussão em torno da representatividade, que vem ganhando contornos importantes com a consolidação de portais dedicados exclusivamente a um conteúdo direcionado para a comunidade negra. 2 exemplos são O Mundo Negro e Africanize, ambos portais com audiência fiel e que conquistam cada vez mais credibilidade. Nós, do Estação Livre, fomos conversar com as criadoras para a gente conhecer um pouco mais da história de cada um deles. O Mundo Negro, ele surgiu numa época que a gente não tinha nenhuma referência em termos de comunicação na internet, né? E eu vejo uma oportunidade, como eu estudei mídia negra durante a faculdade, no meu TCC da faculdade, eu vi que era uma oportunidade de começar a explorar essa internet, que era algo tão recente no Brasil, fazendo comunicação negra. Só que a gente tá falando de 1999, ano 2000 mesmo, realmente quando tinha 2 ou 3 portais e nenhum com foco em comunidade negra, né? A página Africanize surgiu em 2014, quando eu era jovem ainda, e eu sentia falta da representatividade negra nas redes sociais. Costumavam sempre mostrar os padrões, né? Pessoas padronizadas. Então eu senti falta disso e eu não me via em algumas páginas e eu falei, vou criar minha própria página. Eu acabei criando, né, quando era jovem, e esse ano, né, ela faz 10 anos. Quando o Mundo Negro começou, a gente tinha uma necessidade de falar bastante sobre a questão racial,
Porque a gente estava num momento em que as pessoas não se reconheciam como negras como a gente tem hoje. Só que dessa última década a gente entendeu que havia outras formas de falar sobre negritude. Então a gente entendeu que reafirmar que ser negra é uma coisa positiva, que é uma coisa bonita, que é uma coisa empoderada, também era uma forma de ativismo. E principalmente, da gente falar para a grande mídia que tem outras formas de fazer jornalismo falando sobre a gente, porque eles sempre querem encaixar a gente só numa caixinha. Então a gente aumentou nossos números de editoria, a gente fala de cultura, de cinema. E a gente também lançou um braço recente de gastronomia, que chama Guia Black Chefs, que é com foco no profissional negro, não é sobre receitinhas, é com foco no profissional negro da cozinha. Hoje a gente produz, acredito que muitos conteúdos, uma gama de diversidade de conteúdos aí, desde a culinária, da moda, e o principal hoje também, que a Africanize vem de africanizar. Então a gente quer mostrar também o lado de África que ninguém mostra, que é o lado bonito, que nas mídias sempre mostram só o lado feio, então a gente mostra também que a África também é bonita. Hoje, a Africanize veio sendo notada de um ano para cá, eu acredito, não tem muito pouco tempo, um ano e meio para cá que ela veio sendo notada pelas marcas, então hoje a gente trabalha muito com publicidade, a gente tem um site agora que está monetizando e o Twitter também que monetiza. Eu acho que é uma importância de representatividade positiva. Eu falo no conteúdo e na forma também, porque eu brigo muito para falar que nós somos jornalistas, nós temos formação jornalista, nós somos intelectuais, nós temos opinião, nós temos critérios de apuração de pauta, nós temos critérios de apuração de fontes, como qualquer outro veículo. Então acho que se colocar na internet como um veículo de jornalismo, ele também é um movimento um pouco político, mas também é um movimento de mercado e também para as marcas enxergarem a produção de jornalismo também como uma produção negra possível, Ô, João, e me conta, eu acompanho os portais e eu sempre vejo você sendo notícia por lá. Você viu, Me fala, isso alavanca a sua carreira? Como é que funciona aí no dia a dia para você? Isso é muito importante, Eu acho que o trabalho do influenciador ele tem que andar junto com a imprensa, com a notícia, ele tem que andar sempre com o que as pessoas estão consumindo nas redes, Então eu tenho, por exemplo, a minha audiência, mas quando essas páginas, por exemplo, colocam alguma notícia relevante sobre algo que aconteceu na minha vida, isso alavanca a minha audiência. Então essas pessoas elas vão ao meu perfil, elas começam a me seguir, elas interagem com o meu conteúdo, como o Ricardo falou. E existe uma diferença do trato, eu digo, Porque são páginas de pessoas negras falando sobre pessoas negras e para pessoas negras, Tem sim uma audiência que é uma audiência branca que consome aquele conteúdo, mas a maioria das pessoas que seguem ali o site Mundo Negro, que seguem o Africanize, são pessoas negras, Então existe uma diferença, assim, porque quando eu viro notícia nesse portal, por exemplo, eu sei que, tá tudo certo, os comentários vão ser tranquilos, vão ser pessoas celebrando junto a mim. Agora, os outros perfis, os outros portais, eles sempre vêm com uma carga um pouco negativa, sabe? É sempre uma notícia que incita um comentário, tipo, você concorda com isso? Você acha que é isso? E é difícil, as pessoas quererem concordar com a gente. Não tô dizendo que tem que concordar comigo sempre e o tempo todo. Mas existe uma sensibilidade, eu digo, sabe? Eu não quero que essa pessoa que está sendo notícia aqui no meu site seja uma pessoa que vai olhar os comentários e não vai ficar feliz com isso, Eu quero celebrar junto com ela. Exatamente, Uma coisa que é importante também, Cris, toda vez que eu faço uma coisa legal na minha carreira, na minha vida, eu viro notícia nesses portais. Nos outros portais, é zero. É zero, Mas então, se tiver alguma coisa que desabone, com certeza seu nome estará lá. Eu vou continuar essa conversa com vocês, sim, só que depois do intervalo, tá bom? Estação Livre volta com mais exemplos de influenciadores negros inspiradores. É já, já. Estação Livre de volta hoje falando aqui de mercado de influenciadores e eu estou recebendo João Pedrosa e Ricardo Silvestre. Me diz, você é milionário de quê?
A influenciadora e criadora de conteúdo Michele Passa, junto com a sua família, que eu amo, apostou tudo nesse bordão que vem sacudindo as redes sociais. E é mostrando um pouco da sua rotina e da dinâmica ali de como a sua família funciona no dia a dia, que ela traz uma reflexão sobre onde estão as verdadeiras riquezas da vida. E nós, do Estação Livre, fomos conferir um pouco mais dessa história. A gente sempre meio que se colocou numa caixa de influenciador e criador de conteúdo, porque a gente sempre criou muito conteúdo. Acho que, na verdade, sempre achou que somos criador de conteúdo. E o termo influencer, na verdade, é um título que você recebe em consequência disso. Então, você não pode ser auto-intitular como influenciador. Eu tenho esse relato de falar que influenciador é quando você tem um propósito sobre algum trabalho. Você está fazendo uma coisa além do seu próprio umbigo. Você quer beneficiar alguma coisa e a sociedade no lado positivo. E hoje, como vamos sair, resolvemos nos arrumar já logo depois do almoço pra ficarmos gatinhas. Esse foi o look da Zahara, tá linda, né, gente? E esse é o meu lookinho. Sempre falo que foi algo muito genuíno, assim, eu comecei falando de cabelo, comecei a mostrar a minha rotina da transição capilar, porque naquela época não tinha ninguém, era 2016, tinha pouquíssimas pessoas com um cabelo igual o meu, que era o cabelo crespo 4C. E lá em 2018 a Zahara nasceu, a gente fez uma campanha, né, grande de família. A gente fez a capa de uma revista que estava lançando um produto. Aí foi mundial. E acredita, a galera, porque essa foto saiu em todos os lugares, né, era vitrine de shopping. Ainda hoje roda, né? Roda muito. Daí a galera ficou muito curiosa em saber, né? Como que vocês são, um casal jovem, negro, afrocentrado, com uma filha? Dia de comprar presente de aniversário com a família Preta Milionária. E o presente, é claro que é pra Zahara, o aniversário dela tá chegando dia 5 e a gente vai comprar uma coisa que ela quer muito. Quem adivinha o que é? Em relação a Zahara, a gente respeita muito ela, as vontades dela, tipo, quando ela não quer gravar, ela não grava. A gente mostra ela quando ela tá em momentos que ela quer. A gente mostra a nossa vida aqui, o que tá acontecendo, mas tem coisas que não são necessárias pra respeitar a individualidade dela, né, também. Dia de dentista com a primogênita da família Preta Milionária! Uma família preta trabalhando na internet, óbvio que vai ter muito haters, muitas E coisas. quando começamos a usar o bordão Família Preta Milionária, vieram muitas pessoas, porque primeiro o incômodo com família preta e depois o milionário. E a gente começou a pensar, não precisa ser rico de dinheiro, milionário de dinheiro. A gente conseguiu traduzir o termo milionário numa coisa mais nossa cara, né? Ser milionário não é só de dinheiro, a gente sempre usa nos vídeos isso. Ser milionário, como eu sempre digo, ser milionário não é só de dinheiro. E você, é milionário de quê? Eles são maravilhosos. São demais. Beijo imenso para essa família preta milionária que eu amo, a família inteira. Maravilhosos. Eu adorei que essa reportagem termina com essa capa da revista Forbes, que foi uma simulação que eles fizeram, né, fazendo uma analogia com uma das últimas capas da revista Forbes, que trouxe o que seriam os 10 maiores influenciadores do Brasil. E nessa capa só tinham influenciadores brancos. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco aqui sobre esse assunto e entender de vocês. Ricardo, como é que você enxerga isso a partir desse ponto de vista de mercado, de agência? É uma realidade onde os influenciadores negros não são grandes ou não ganham tanto dinheiro? Vamos lá, Cris, muito importante. Eu adoro a família, inclusive me adotem. Enfim, muito importante. É verdade, pô, eu também quero ser adotada, hein? Exato, me chamem. Quem não quer, hein? Eu, João e Ricardo, viu, Michele? Vamos dizer não para esse trio? Muito bom. E é importante, inclusive, o perfil para inspirar as pessoas também, né? Para dizer que é possível, isso é muito real. E aí, falando agora um pouquinho sobre a Forbes, isso levantou uma discussão muito importante, que eu nunca tinha visto na rede social, com tanta potência. Só que a realidade é um pouco mais profunda. Eu, inclusive, fiz alguns conteúdos na minha rede social, depois de ter analisado bem o que aconteceu, entendido alguns motivos pelos quais isso pode ter acontecido. E, para mim, a capa não foi nenhum choque. Porque, né, para a gente entender, a Forbes pauta negócios, e negócios que giram muito dinheiro, negócios milionários, bilionários. Né? Eles sempre trazem listas nesse sentido. E ali nos Top Creators, eles trazem influenciadores que têm um destaque muito grande e também uma projeção financeira maior ainda.
e naturalmente eles não são pessoas negras. E aí a gente vai se aprofundando para entender o porquê que isso acontece. Eu fiz uma pesquisa depois disso tudo para entender quem são as pessoas brasileiras mais seguidas na rede social. O brasileiro mais seguido do mundo é uma pessoa preta, Quem que é o Neymar. Exatamente. Só que ele não entra na contagem como criador de conteúdo, porque ele é atleta. Ele, antes de ser criador, é jogador de futebol. Então, existe também essa diferença, né, do que é considerado o criador de conteúdo, que é aquela pessoa nativa da internet, que cria conteúdo antes de ter qualquer outra atuação. E aí eu fui um pouquinho mais profundo e eu analisei o Top Creators dos Estados Unidos. Eles trouxeram 50 nomes, e aí o do Brasil só trouxe 10, e me surpreendeu bastante, porque no segundo lugar da lista americana já tem uma pessoa preta, que é o KSI. Só que aí ele tem... E aí a Forbes ela leva em consideração vários fatores, né, como finanças, faturamento, seguidores e engajamento. E aí a gente vai diminuindo as possibilidades de pessoas pretas estarem nessa lista. Então é importante a gente ter essa visão. E nos Estados Unidos, em segundo lugar, já aparece o KSI. E aí eles trazem uma informação muito importante, que é o ganho que ele teve no último ano. Ele ganhou mais de 120 milhões de reais em publicidade, em negócios. E aí quando a gente traz isso para a realidade brasileira, quem são os criadores pretos que estão nessa realidade? E aí, por conta de tudo que a gente está discutindo, a gente sabe que eles ainda não estão nesse lugar. Não chegaram Exato. ainda, mas nós estamos lutando para que cheguem, né? Exato, daí vem a oportunidade, né? As marcas precisam ter esse olhar cuidadoso sobre oportunidade e sobre trabalhar com influenciadores pretos, principalmente, de forma honesta, remunerando de forma adequada, fora do mês de novembro e tudo isso, mas nós também temos um papel importante enquanto consumidores, que é de consumir essas pessoas, né? Que de fato a gente gosta, que é de compartilhar os conteúdos que a gente curte também, e acho que é um trabalho coletivo, né? Sempre, que é né? importante para que a gente de fato consiga mudar esse cenário. Ô, João, eu assisti um vídeo seu recentemente em que você estava ali questionando aí esse papel, esse lugar seu enquanto influenciador, né? Coisas que você precisava fazer para ter sucesso e que você não estava disposto. Conta um pouco para mim aí desse momento. Exatamente. Para quem não assistiu o vídeo, eu fiz um vídeo falando que talvez eu achasse que esse mundinho de influenciadores, mundinho dos famosos, não era muito para mim, assim. E foi uma reflexão bem genuína mesmo. De eu sentar, tomar café e falar, nossa, por que né, as coisas estão acontecendo para mim dessa forma? Porque eu acho que você ser uma pessoa preta na internet é um caminho um pouco mais sinuoso do que pessoas brancas que começam a criar conteúdo na internet. Eu sei disso porque tem pessoas que começaram a criar conteúdo no mesmo momento que eu e que hoje estão em lugares em que eu demorei um pouco mais para poder chegar. E eu acho que vem muito de como que essa indústria funciona dentro do mercado brasileiro e como que ele funciona. Parece que você tem que o tempo todo estar disposto a aceitar determinada coisa para que futuramente você alcance os seus objetivos. Por que eu preciso passar por isso de puxar saco de aceitar algum trabalho que não é tão interessante, que não está me pagando bem, para que daqui a um ano eu colha esses frutos, sendo que pessoas que já estão colhendo esse fruto há muito tempo, né? Eu, por exemplo, já vivi situações de questionar para uma marca que quis trabalhar comigo quanto que todas as pessoas que estavam nesse mesmo trabalho estavam recebendo. E eu percebi que tinham pessoas que tinham o mesmo número, o mesmo alcance que eu. E aí eu fico pensando, por que essa pessoa está ganhando mais do que eu, sendo que ela tem exatamente os mesmos números e o mesmo perfil que o meu, mas era uma pessoa branca? Então, eu acho um cenário um pouco triste. Ver uma lista da Forbes, por exemplo, que tem só 10 pessoas e 10 pessoas brancas, mas ao mesmo tempo reflete o que é a nossa sociedade. Exatamente, né? Um grande raio-x. E é muito importante, eu fiquei muito contemplado com esse vídeo, porque de fato eu estou no bastidor entendendo um pouco mais da negociação, né? Então a Black tem muito atuado justamente para buscar essa valorização. Então a gente está ali, além de defender o influenciador para que ele seja usado na campanha, para que ele seja bem remunerado. Então é importante também essa parte da negociação, né? E entra também naquela parte de educar o mercado. Então é muito moroso o processo todo, e eu digo que trabalhar com influência é muito frustrante, né? A gente lida com frustrações o tempo todo, porque lá na Black a gente estimula muito os criadores a de fato sentarem com a gente, serem criativos, pensar projetos juntos, ou trazerem um projeto pra gente envelopar legal, pra gente vender, e aí vem o desafio. Quem quer comprar um projeto de uma pessoa preta? Deixa eu te contar uma história. Deixa, claro. Você conta o que você quiser. Eu fui fazer um trabalho uma vez e eu era a única pessoa negra desse trabalho. Era eu e mais 4 outros criadores, influenciadores, cantores, artistas, assim, enfim, todo mundo tava lá nesse trabalho.
E aí a gente gravava um vídeo, que a gente tinha um formato, era um chroma key, a gente sentava na cadeira, dava um depoimento, e embaixo aparecia um GC com o nosso nome e a nossa profissão, certo? Então aparecia lá, fulana, cantora, cicrano, apresentador. O meu apareceu, negro, te juro. E aí mandaram pra mim, você aprova o vídeo? Aí eu falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Não, a minha cara foi E no aí, chão. e aí eu acho que isso também reflete como o mercado funciona. Por quê? Porque o que chega primeiro para essas pessoas, e o fato de eu estar lá, não é a minha profissão de professor, a minha profissão de apresentador. É o fato de eu ser negro. E isso realmente chega primeiro, é o meu rosto. É o nosso rosto, é o seu também. Só que eu não sou só isso. Eu quero também sentar na cadeira e falar que a minha cor favorita é amarela. Eu não quero só ficar falando que... Você é muito mais do que isso, né? E a gente pôde acompanhar isso no Big Brother Brasil lá em 2021 e podemos acompanhar isso hoje aqui no programa. Eu quero muito agradecer a vocês por essa discussão riquíssima que vocês trouxeram aqui. Vocês me auxiliaram a trazer para o nosso público a importância de reconhecer o papel, a potência, a qualidade do trabalho dos influenciadores negros aqui no programa. Muito obrigada! Obrigado eu, Cris. Eu amei muito. Obrigado Foi demais, pela foi uma companhia. troca incrível. Obrigado também. Foi demais. Prazer imenso. Mas a gente não termina o programa não, sabe? Porque agora é momento viagem. A gente foi até Atibaia para conversar com Areta Oliveira, que ganhou visibilidade como atriz quando ela ainda era criança na novela Chiquititas. Atualmente, ela trabalha como criadora de conteúdo nas áreas de beleza e estilo de vida. E é mais um exemplo, gente, de alguém que encontrou nas redes sociais uma possibilidade de gerar renda e, inclusive, de impulsionar a carreira de atriz. Olá, Estação Livre, que delícia receber vocês aqui, ó. Podem entrar porque hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Areta Oliveira, hoje uma mulher de 39 anos, mas que começou na TV muito novinha, aos 5 anos. Crescer na frente das câmeras, pra mim até então foi um pouco comum, normal. Mas Chiquititas realmente tomou outra proporção. Eu mudei para Buenos Aires com a minha mãe para gravar Chiquititas sem saber muito do que se tratava. Pra gente era uma novela ali de 8 meses, 10 meses no máximo. E eu acabei ficando lá quase 4 anos. A representatividade na época de Chiquititas era algo que não se falava. Estamos mencionando 1997. Eu fui perceber a importância de ter estado ali anos depois, quando eu começo também a ter essa troca tão grande com outras mulheres negras que chegam até mim até hoje pelas redes sociais, dizendo o quanto foi importante me ver em Chiquititas. Hoje em dia, esse mundo do digital, ele acaba chegando de alguma forma e chegou para mim de uma forma muito natural. Tem aquelas dicas de cabelo, de quem viu o meu cabelo lá atrás e querer saber hoje o que você faz, o que você usa. E as pessoas falavam, conta mais da sua rotina pra gente, como você finaliza o teu cabelo. Força que te leva, corpo que levita. Finca, trava, trinca, essas amarras, trinca, não hesita. De uma intimidade de quem cresceu comigo, sentindo essa proximidade, que eu falei, tá bom, se eu puder falar e ajudar uma mãe, uma criança a ter uma caminhada mais gostosa em relação à questão de transição capilar e finalização, eu vou fazer isso. Ela que te faz ser, busca ela lá e aí tu vai ver. Então, e aí de repente eu era uma influenciadora. Chama ela lá, falar, oiê. Olha só, falei que eu ia voltar pra mostrar como o cabelo secou. Hoje no Instagram, um pouco mais de 520 mil. E aí eu acho que com todas as redes juntas dá uns 600 e pouco, né? Por aí. O que eu não acho legal é que seja só isso, ou que número de seguidores hoje determine que alguém passe num teste ou não, sem estar em consideração o talento daquela pessoa para determinado personagem,
ou alguma situação assim que a gente sabe que acontece, né? Hoje, número de seguidores brilha os olhinhos de algumas empresas, assim, e eu não acho isso muito legal. Olha só, falei que eu ia vir com ele seco, depois de finalizado com aquele produto que eu mostrei pra vocês. E é claro que eu não vou finalizar essa conversa sem te mandar um beijão, Cris. Vontade de te encontrar de novo, de um próximo jantarzinho, hein? Foi muito bom aquele último lá, precisamos marcar outro. Beijão, gente. Pisa essa terra que treme, não tem mais do seu time. Se toca, vê o que escorre, todo esse corpo tem poder. Areta, meu amor, mas é claro que eu vou jantar com você. Você pode tudo, eu janto, eu moro, eu faço tudo com você, tá? Combinado. E no próximo bloco, gente, vou falar de quê? Artes plásticas. É a exposição da J. Mombassa, que está em cartaz aqui em São Paulo. Já já eu volto. Estação Livre de volta. A escritora e artista interdisciplinar J. Mombassa está com uma exposição individual lindíssima aqui em São Paulo. Com o título Saberás, Filhos do Menor Chuvisco, a exposição conta apenas com obras inéditas que foram produzidas em 3 territórios. Aqui na capital paulista, em Goiás e na sua terra natal, Rio Grande do Norte. São telas, cerâmicas e até um filme que transbordam esse movimento de itinerância da artista. Vamos dar uma olhadinha? Meu nome é J. Mombassa, sou artista contemporânea e escritora. Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Atualmente eu vivo entre Lisboa e Amsterdã. E eu estou apresentando minha primeira individual no Brasil. Então eu pratico filme, eu faço cerâmica. A minha história vem da performance, eu comecei como performer. Eu desenho e pinto com carvão. Então são muitas materialidades, são muitas estratégias de composição que atravessam o meu trabalho. Produzi as pinturas com carvão aqui em São Paulo. Depois daqui eu me desloquei para Goiás, onde eu tive a oportunidade de passar um tempo no território Calunga, que é um território quilombola demarcado na região do Goiás, e de alguma forma estudar modos ancestrais de olhar o chão. E isso depois desdobrou na produção das peças de cerâmica que também estão expostas na exposição. Eu produzi 2 pinturas em larga escala para essas, como parte desse corpo de trabalho. Uma é a que está aqui atrás de mim agora, que se chama Quem Vai, Quem Vem, e a outra que está na exposição se chama Por Isso Muito Cuidado. É uma pintura que eu vejo como um mapa expressivo, intensivo, é o chão do trabalho. É quase como se a exposição fosse propondo justamente um mergulho na profundidade da terra. Em seguida a gente se volta para uma outra sala contínua no espaço positivo, em que a gente tem 10 peças de cerâmica intituladas Djaniras. Eu tomo emprestado o nome da música da Cátia de França, Djaniras, e porque essa figura das Djaniras aparece na música e não dá para saber, é uma flor, é uma pessoa, quem é, o que é a Djanira. Além de ser a filha do menor chuvisco, como é que ela se relaciona com a água, com a seca, com a chuva, como é que ela se relaciona com os elementos, com as forças. Finalmente eu fiz um filme no Rio Grande do Norte. Eu já me enterrei na Sérvia, já me enterrei na Holanda, já me enterrei aqui em São Paulo, mas eu nunca tinha me enterrado no Rio Grande do Norte. Então eu tinha um pouco esse desejo de praticar esse gesto lá. A prática de me enterrar passou a ser sobre essa respiração, ou seja, sobre aquilo que tentam matar, mas não morre. E hoje, quando eu me enterro, eu tenho a sensação de um abraço,
na qual a maior parte da minha pele está sendo tocada ao mesmo tempo. Isso é muito bonito para mim, assim, é muito revigorante, tem uma dimensão nutritiva, tem uma dimensão restauradora. E a gente aproveita o embalo do som da Cátia de França, que inspirou a exposição da Jota Mombaça, para encerrar o nosso programa de hoje com a mesma trilha sonora. Para rever o conteúdo de hoje ou qualquer outra edição do Estação Livre, você já sabe. Acesse a TV Cultura nas redes sociais ou no aplicativo Cultura Play. Te vejo na semana que vem. Lagoa Serena é a face desse homem, lugar onde passarinho agora não bebe nem pede pousada. Arriba desse sereno, alguém de sobreaviso, onde quem manda é a piranha, a serra fina saberá.